Uma outra instrução que nós vamos ver, que é bastante interessante, que diz respeito às carries, é como que eu faço para buscar uma string dentro de um array. Se a gente visualizar a estrutura aqui da nossa base de dados Pokémon, eu tenho aqui, por exemplo, db.pokemon.find1. Eu tenho a estrutura de como é cada campo. Dentro dessa estrutura, eu tenho uma instrução types, que ela me mostra qual é o tipo daquele Pokémon, e ele pode ser mais do que um tipo. Ele não precisa ser necessariamente um tipo apenas, por isso que a gente tem um array aqui. Então, como que eu faço para pesquisar um tipo dentro de um array que pode ter 1, 2, 3, 4 ou 5 elementos? Como que ficaria a nossa busca? Então, será que eu precisaria colocar db.pokemon.find, e aqui dentro eu colocaria, por exemplo, type, e aí eu precisaria de um array aqui para indicar qual é o tipo que eu estou buscando? Na verdade, não. A forma de eu fazer uma busca em um array é exatamente a forma como eu faço a busca em qualquer um outro campo. A responsabilidade de buscar dentro de um vetor, de um array, é especificamente do MongoDB. Isso facilita muito para a gente, porque simplesmente basta eu digitar o nome daquilo que eu estou buscando e o MongoDB é quem vai fazer a busca dentro do array para a gente. Só para a gente visualizar como que isso se daria. Então vamos supor que eu estou buscando todos os Pokémons que eles sejam do tipo fogo, né? Então Pokémon find types do tipo fogo, exatamente da forma como eu faço com qualquer um outro campo. Então vou copiar minha instrução e vou colar essa instrução e apertar Enter. E aí você vai ver que todos os que foram selecionados, ó, são do tipo fogo, e não necessariamente o tipo fogo está como inicial, né? Eu tenho aqui, ó, tipo fogo como segundo tipo dentro do array types. Aqui eu tenho como primeiro. Aqui eu tenho apenas o tipo fogo definido para esse Pokémon, né, chamado Slugma. Então, independente se o array tem 1, 2, 3 ou 10 elementos, basta simplesmente eu colocar o nome da string que eu estou buscando ali dentro daquele conjunto de arrays, e aí, consequentemente, quem faz essa busca para mim é justamente o MongoDB. Isso facilita muito quando a gente quer fazer buscas ou consultas dentro de arrays ali de um determinado documento. Agora existe um outro comando que eu posso, por exemplo, fazer uma busca de mais de um valor dentro do array. Então quero selecionar, por exemplo, todos os Pokémons que sejam do tipo fogo ou do tipo também rocha, né, que seria pedra. Como que eu posso fazer isso, né? Eu tenho dois comandos que eu posso utilizar para verificar conjuntos de valores, que é o comando cifrão in e cifrão nin. O comando in, ele significa que eu quero fazer uma busca de algo que possua um determinado valor, e a gente vai entender isso mais na prática. E o nin seria a ideia de que não possua. Como que a gente estruturaria esses dois comandos? Então, eu vou tirar aqui o file, que a gente vai fazer uma busca agora de dois valores específicos. A estrutura é a mesma. Qual é o array que eu quero buscar essas instruções? É o types, é o array que eu tenho ali dentro do meu conjunto de Pokémons. E aí eu abro outro objeto, da mesma forma que eu abro no GTE, no LTE, e vou colocar a instrução cifrão in, dois pontos, e aí eu abro um array e posso colocar quantos valores eu quero. No meu caso, eu quero aqui buscar tanto Pokémons que sejam do tipo fogo, como Pokémons que sejam do tipo pedra. Então,
Resumindo, faço a busca na Collection Pokémon. Dentro do Array Types, eu quero encontrar Pokémons que tenham, né, ou que possuem tipo Fire ou o tipo Rock. Vou copiar isso aqui. Vou colar essa instrução. E aí eu vou dar Enter para visualizar. Então você pode ver aqui, ó. Tipo do Pokémon Pedra, Pedra, Fire. Então Magmar do tipo Fire, ou Omanite do tipo Rock, Omastar do tipo Rock. Então nesse caso aqui ele não precisa ter os dois tipos. Pode acontecer de eu ter algum Pokémon aqui que tenha os dois tipos, mas ele vai buscar ou do tipo Fire ou do tipo Rock. Então o comando in ele faz com que a gente consiga colocar um array e fazer uma busca de vários valores ali dentro de um determinado documento. Eu poderia colocar duas expressões regulares, por exemplo. Eu quero que sejam todos que comecem, por exemplo, vou colocar aqui, todos que comecem com FI ou terminem com, por exemplo, ter, de water, de água ali, né? Então eu vou colocar aqui cifrão, que significa o terminar. Então eu tenho duas expressões regulares, ó, separadas por vírgula. Então eu vou selecionar todos os Pokémons que começam com FI ou que terminam com ter. Vou lá nas minhas instruções, colo e dou Enter. Então, ó, começam com FI, no caso aqui Fighting, terminam com ter. Nesse caso aqui ocorreu a coincidência de ter os dois, né? Começando com FI e terminando com ter. Nesse caso aqui, apenas terminando com ter. Então ele serve como uma espécie de ou, né? Ele pode ter ou essa instrução, ou essa instrução, ou então qualquer outra instrução aqui que eu tenho à frente. Posso ter várias instruções dentro do in. Por consequência, eu tenho o comando nin, que ele é o contrário, ou seja, que não possuem, ou seja, que não comecem com FI e não terminem com ter. Vou lá e vou copiar essa instrução. Colei e dei Enter. Então, ó, nenhum começa com FI e termina com ter, nenhum começa com FI e termina com ter, nenhum. Tá? Então, a instrução in, quando eu adiciono um array ali de comandos, é quando eu quero que possua um determinado valor, e a instrução nin é que não possua um determinado valor. E é interessante que essas duas instruções, tanto a in como a nin, ela não serve apenas para array. Quer ver? A gente pode fazer uma seleção aqui. Eu quero selecionar apenas os Pokémons que tenham, por exemplo, a defesa de 80 ou de 90. Vale ressaltar que o in ele não é um intervalo. Eu não vou selecionar de 80 até 90. Eu vou selecionar todos os Pokémons que tenham uma defesa com o valor 80 ou com o valor 90. Então, vou até colocar um projection aqui para a gente reduzir as informações que vão ser mostradas. Então, name 1 e defense, que eu também quero visualizar ali para ver se está fazendo a busca correta. Também colei e dei Enter. Então, ó, você pode ver, a defesa de todos esses são 80. Eu tenho um de 90. 80, 80, 80, 80, 80. E eu tenho outros de 90 também. Se eu digitar it aqui, 80, 90, 90, 80, 80, 80, 80. Então eu estou selecionando, né, nesse caso aqui, todos os Pokémons que possuam, aqui é o caso do in, 80 como defesa ou 90. Nesse caso aqui, se eu utilizar o NIN, então eu quero excluir da minha consulta todos os Pokémons que tenham 80 ou 90. Visualizando,
Beleza? Então, nesse caso aqui, eu estou excluindo essa parte de valores 80 e 90. Tá lembrando que o in ele não significa intervalos, ele é apenas os valores que eu adicionei ali. 80, 90, se eu colocasse aqui, por exemplo, vírgula 100, então ele selecionaria todos os pokémons que possuem como defesa ou o valor 80, ou o valor 90, ou o valor 100, e assim sucessivamente. Tranquilo? Com isso a gente fica por aqui na nossa aula. Caso ficou com alguma dúvida em algum conteúdo ainda, em alguma instrução relacionada a Carry, volte, reveja. Se a dúvida persistir, estou à disposição para ajudá-los no que for possível. E até a próxima aula, onde vamos continuar falando ainda a respeito de Carries.